Boa tarde, galera. Saudações vascaínas, aqui Reinaldo Jeremias. Estou mais uma vez falando com você no canal do Já Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, o negócio é o seguinte, vamos falar hoje do clássico, né? Vasco e Fluminense, que vai ter no Maracanã hoje, né? É um clássico aí que pega fogo, né? Vasco e Fluminense. O Vasco esse ano já teve um confronto com o Fluminense, né? Aquele jogo no primeiro turno que o Ryan, que hoje é uma peça fundamental do Vasco, o Ryan provocou a torcida do Fluminense ali, né? Que fez o gol ali, que o Vasco meteu um gol com o João Vitor, que já até foi embora do Vasco, né? Aquele zagueiro. E o Vasco meteu 1-0, o Fluminense virou no segundo tempo, o Ryan ficou marcado pela provocação do Ryan, né? Que o Ryan, depois do gol do Vasco, fez o C, né? O Fluminense disputou a Série C. O moleque criado na base do Vasco, aí, do Vascão, aí, desde moleque, né? Ele é filho do Valquimar. O Fluminense também que o jogador do Fluminense também que provocou o Ryan, perguntando quem é você. Olhou para atrás da camisa do Ryan, né? Acho que é o André, sei lá. E viu escrito Valquimar, mas Valquimar na verdade é o pai de Ryan, que jogou no Vasco, zagueiro, né? Que foi até no Dia dos Pais, que o Vasco tá homenageando os pais, né? E homenageou o Valquimar, né, que foi o pai do Ryan que jogou no Vasco, zagueiro, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, Mercosul, esses títulos aí, e então assim, tipo, debochando, né? O Ryan depois do gol do Vasco fez esse sinal de C, né, zoando a torcida do Fluminense, e assim, o Ryan falou que desde a base, né, ele provocava a torcida do Fluminense. O Ryan, que é cria da divisão de base do Vasco, tem 19 anos, né, e está sendo cobiçado por vários clubes da Europa, aí, né, querendo ele aí, mas o Vasco está até planejando em segurar o Ryan, em renovar o contrato até 2028, né? A multa rescisória do Ryan está em 250 milhões, né, equivalente a 40 milhões de euros. E com o tempo, decidindo até o final do ano, né, a multa pode até aumentar, né, para 350 milhões, eu não sei quanto vai. O Vasco está tentando, né, fazer isso aí também, né, com o Ryan, né? O Ryan, que o moleque da base, ele não estava bem com o Diniz, na mão do Diniz. Ele, assim, melhorou bastante. Ele, pô, se tornou peça fundamental no Vasco ali, né, barrando até o Verratti. O Verratti que anda muito mal no Vasco, ele está sem marcar gols, está em má fase. O Verratti, infelizmente, o pirata aí, né? Então, o Diniz, que estava sem opção no Vasco, colocou o Ryan, né? Colocou o Ryan aí como centroavante aí, né? No lugar do Verratti. Então o Ryan tá fazendo essa função no Vasco aí, né? E vem se dando bem, vem marcando gol, né? Ele tá marcando gol. Certo. E hoje no Vasco, uma novidade, o cachorro do vizinho ali. E uma novidade no Vasco também, que quem não vai jogar no Vasco hoje vai ser o Hugo Moura. O Hugo Moura, que tomou um cartão vermelho contra o Fortaleza, né? Aquele cartão vermelho que o Vasco focou o lamento com o Fortaleza, ganhou 2-0 mesmo assim, conseguiu ganhar, né? Tomando um sufoco aí, né? Aquela confusão. E assim, pô, graças a Deus, né? Porque, tipo, o Hugo Moura também anda falhando demais. Falhando muito. E eu acho que hoje o Tietchan deve entrar improvisado também, né? No lugar do Hugo Moura ali. E quero ver o que vai acontecer, né? Vamos torcer, né? Esse ano, esse jogo de hoje, aí, o jogo vai ser 7h30 no Maracanã, certo? E assim, o Vasco hoje tá bem melhor que o Fluminense que no primeiro turno, né? Que o primeiro turno, quando o Vasco deu o Fluminense, tinha aquela a negação ali do João Vitor na zaga, junto com o Lucas Freitas também, que pelo amor de Deus, né? O Vasco perdeu com gol contra do Verratti, né? A bola bateu, o Verratti jogou no gol. E um chute ali que a defesa abriu ali pro Nino, ali, para aquele jogador Fluminense ali. E o Vasco hoje está assim, vem embalado aí, né? Com as vitórias, né? Com a zaga, com essa defesa aí do Vasco hoje, que está com Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga, né? O Robert Renan, o Vasco vindo na zaga com o Robert Renan. Aí, e hoje tem a volta do Paulo Henrique na lateral direita, que serviu a seleção brasileira também, vai estar jogando. Acho que o Lucas Pimpão também vai vir também, certo? E também tem
Vai jogar hoje também na primeiro volante o Cauã Barros, que pô, tem surpreendido muito. Hoje, como eu disse, né? Hoje, quem o Ryan tá jogando hoje no ataque, tem o Felipe Coutinho no meio ali, tem um Ryan no ataque e também o Andrés Gomes também, que tá indo bem, né? O colombiano ali tá indo bem no ataque ali. E, pô, o Vasco tá bem formado hoje, cara, assim. Eu tava vendo aqui uma entrevista do André do Sentimento Tricolor, ele falou que hoje o jogo de Fluminense, Vasco e Fluminense vai ser um jogo equilibrado, né? Mas eu sinto que o Vasco hoje dá para ganhar esse jogo do Fluminense. Eu acho que o Vasco vem numa fase bem melhor que a do Fluminense. O Vasco vem ganhando jogos aí, né? Ganhou a última vez foi do Fortaleza 2-0 com um jogador a menos. E o Vasco ganhando hoje, cara, o Vasco, a vitória é muito necessária, que o Vasco hoje passa o São Paulo, né? O São Paulo que perdeu de 3-0 para o Mirassol, né? O São Paulo permaneceu aí com 38 pontos, o Vasco tem 36. Se o Vasco ganhar do Fluminense hoje, o Vasco vai para 39 pontos. 39 pontos, passa o Mirassol, encosta no Fluminense, que é o que está em sétimo na tabela, o Vasco encosta no Fluminense hoje. Encosta no Fluminense. O Mirassol é um time que está surpreendendo aí, né? Tá no G4 já, né? Da Libertadores, um time que subiu hoje, cara. Primeira vez que joga a Série A, hein? E hoje, no meu trabalho, hoje teve um flamenguista que falou uma coisa que dá razão, que Fluminense, o Mirassol, ele tá fazendo o que Vasco, Botafogo e Fluminense não conseguiu fazer em um ano. Certo? Primeiro ano dos caras, os caras já estão pegando uma Libertadores. Vou te falar, é complicado, hein? E os caras jogam por amor mesmo, não ganha muito não, né? Mas também assim, falo com o Mirassol, um time muito bom, né? Mas assim, cara, eu vou falar, a camisa desses clubes, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo são pesadas, né? E outros clubes, Mirassol não pesa, não é muita responsabilidade, apesar de ter um jogador de qualidade ali, mas os caras estão indo bem, né? Um time bem armado, certo? Então vamos ver o que vai acontecer hoje. Eu acredito, confiante na vitória do Vasco hoje contra o Fluminense. Eu acho que o Vasco está muito melhor preparado para esse clássico do que o Fluminense. O Fernando Diniz vem trabalhando bem ali no Vasco ali, vem indo bem, tá na melhor fase, melhor momento no Vasco ali. Primeiro turno, quando ele perdeu para o Fluminense, ele estava naquela desconfiança da torcida e o Vasco não tava lá essas coisas, né? Certo, a zaga, a zaga do Vasco hoje tá mais confiante. Tá dois zagueiros bons ali, o Robert Renan, Carlos Coelho. O Robert Renan, inclusive, no jogo contra o Fortaleza, eu pensei que foi o Carlos Coelho. No final do jogo ali, fez um jogador ser expulso ali, tomou um cartão vermelho o jogador. Ele zombou o jogador ali, riu ali, o jogador ficou bolado e começou a confusão ali, né, certo? Então tô confiante no jogo hoje, galera. Bom, galera, essa é a notícia que eu tenho para vocês. E saudações vascaínas. Reinaldo Jeremedo, eu já te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse, beleza? Saudações vascaínas aqui, Vasco, valeu, fui!